Fala, pessoas, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Eu já falei que vocês me gostam. Eu já falei que vocês gostam de me ver sofrer e então eu reagi semana passada ao vídeo lá do Spotnik e eles lançaram outro vídeo com o mesmo tema. Agora eles levaram três terraplanistas para conversar com um cara lá do Planetário de São Paulo, do Ibirapuera. Eu não vi o vídeo ainda, então a mesma coisa eu vou ver aqui e comentando com vocês, beleza? Então vamos lá, vamos começar a reagir a mais um vídeo aí que vocês tanto pedem. Olá, eu sou Anderson Neves. Eu tenho um entendimento, eu reconheço a realidade de que a Terra é plana e de que o globo, na verdade, é uma ficção científica. Eu sou Alan Silva. Eu acredito com certeza que a Terra é plana. Olá, eu sou J. Martins. Eu tenho duas certezas na minha vida, né? A primeira é que um dia eu vou morrer e a segunda é que a Terra é plana. Nós estamos aqui no planetário do Parque do Ibirapuera, onde nós podemos observar o que nós terraplanistas entendemos que são belas obras de arte. São reproduções do modelo heliocêntrico, ou seja, reprodução do globo que supostamente seria a forma real da natureza. Então nós vemos aqui tanto os globos, como vemos réplicas de foguetes espaciais, vemos réplicas de globos e alguns instrumentos. Então nós entendemos que não seria exatamente essa representação correta da forma da Terra, ou seja, do mundo em que nós vivemos. Boa tarde, meu nome é Anderson, prazer em conhecê-lo, João. Somos terraplanistas e viemos aqui conhecer o planetário do Parque do Ibirapuera. Bom, o que nós podemos observar aqui, que é um sistema bastante sofisticado, aparentemente um projetor aí com lentes Zeiss, que é uma lente alemã de alta qualidade, e esse sistema faz uma projeção do céu que nós observamos, né? Nós sabemos já que a ciência há muito tempo utiliza o sistema celestial, que exatamente é uma cúpula que se estabelece do ponto de vista do observador. Então, na verdade, para nós terraplanistas, o que nós entendemos é que simplesmente estão fazendo uma projeção no céu das estrelas que nós já vemos normalmente. Mas, assim como a Terra é plana, a gente pode ver que a superfície do local também é plano. Então, o ponto de vista do observador é sempre o plano. A gente não consegue ver em algum momento onde essa curvatura estaria influenciando na observação dos astros. Inclusive, só comentando aqui também, Anderson, nós vemos no céu a projeção da teórica Terra esférica. Então isso é muito estranho, porque se o planetário quer mostrar que nós temos uma esfera celeste sobre a nossa cabeça e aqui onde nós estamos é um chão plano, por que colocar a Terra, destacar ela e colocar lá no meio das estrelas também? A melhor forma de apurar o formato da Terra é justamente com observações, usando... O cara falou ali antes, eu não entendi. Vamos voltar aqui um pouco. Plano, por que colocar a Terra, destacar ela e colocar lá no meio das estrelas também? Eu não entendi o que ele falou. De verdade, aqui eu não entendi o que ele falou. Se alguém entender, depois me manda aqui que eu posso comentar, tá? A melhor forma de apurar o formato da Terra é justamente com observações, usando testes onde você possa fazer as contas e entender. A Terra em si, ela tem cerca de 12.800 quilômetros de diâmetro. Isso faz com que a gente fique muito pequeno e tudo aqui na superfície, para nós, pareça muito plano, muito planificado. Mas com testes fáceis, assim, vendo a sombra ou mesmo viajando, entendendo como o Sol se importa, a gente consegue perceber que o Sol, como uma esfera distante, a cerca de 150 milhões de quilômetros de nós, ele faz a sua trajetória e sua trajetória se altera, o que mostra justamente a inclinação da Terra e a órbita elíptica que a Terra tem em torno do Sol. Então, o que ele está falando é um fato extremamente bem conhecido, que até você pode pegar o experimento de Aristóteles, já feito na Grécia Antiga, que se você pegar e medir sombras diferentes, se você botar polos que são perpendiculares ao Sol, né? Então polos assim, você mede qual é a inclinação desses diferentes polos, a sombra deles em diferentes locais, você vê que o ângulo muda. Na verdade, para aferir
a curvatura da Terra, provar que ela é esférica, nós precisamos olhar para a Terra e não para os astros, né? A ciência moderna é baseada em astronomia e onde dogmas e doutrinas foram impostos em cima do modelo heliocêntrico. Quando nós vamos para uma beira de praia munidos de uma Nikon P900, nós conseguimos enxergar ilhas e objetos distantes que deveriam estar abaixo da linha da curvatura. Isso baseado numa Terra de 6.371 km de raio, a partir de uma geometria esférica, através de uma trigonometria esférica, na verdade, com o teorema de Pitágoras, você vê que aquele objeto ele teria que estar abaixo da curvatura. Mas a curvatura da Terra em si, você também consegue aferir com as medições da gravidade. Justamente a Terra não ter uma órbita circular em torno do Sol e uma órbita elíptica com uma excentricidade bem determinada, a gente consegue saber que a gravidade da Terra, a gente tem o tamanho da Terra, a distância da Terra até o Sol, isso tudo corrobora com todas as predições. A questão é o seguinte, tudo que é respondido no modelo heliocêntrico que não tem resposta, por exemplo, na distância do horizonte eu estou enxergando uma ilha que não poderia ser visível, a gravidade. Então, isso é uma justificativa que eu vejo vários terraplanistas, ou eu vou começar a utilizar o termo que o meu querido amigo Lito do Aviões e Músicas usa, que são os terraplanilsons. Então, o que os terraplanilsons usam aí nos vídeos deles falando, eles acham que eles estão medindo alguma coisa e eles não estão medindo o que eles estão vendo. Então, quando eles falam, existem tentativas de se medir mostrar que é uma ilha que não deveria ser vista e todas elas são falhas. Então, assim, os caras acabam mostrando o que não é, eles acabam apontando para outra ilha e acabam, para quem não está prestando atenção no que eles estão falando, acaba sendo enganado. Não sei o que é a gravidade, tudo é gravidade. O grande problema é que não se prova a gravidade, não existe um experimento empírico provando a existência da força da gravidade. Cavendish. Balança de Cavendish é um experimento que te permite você medir qual que é a força de gravidade in loco, no laboratório. Então, basicamente, são diversas balanças de torção que permitem com que uma mínima força já consiga alterar e você consegue, a partir de massas que são eletricamente neutras, isso é importante, porque você quer tirar o efeito elétrico, você consegue medir qual que vai ser a força feita pela aproximação de uma outra carga ali. Então, quer dizer, o que ele está falando aqui está errado. A balança de Cavendish, feito já lá no século XVIII, já vinha e mostrava quais que são os possíveis resultados da medição da força da gravidade. Não é que a Terra ela não poderia ser plana. Num universo qualquer ela pode ser plana, né? A nossa Terra, né, e todos os corpos que são regidos pela gravidade, eles tendem a ter uma forma esférica predominante próximo ao tamanho que a gente tem. Então não é que ela não pode, ela não é plana e a gente não tem uma dúvida em relação a isso. É interessante que a ciência reconhece que o Sol emite ondas eletromagnéticas e não apenas a luz solar. É interessante. Luz e ondas eletromagnéticas são a mesma coisa. Então, óbvio que eles emitem ambos. E, obviamente, é um trabalho muito bem feito de você analisar o espectro de luz e você comparar com outros elementos. Mas isso mostra a tradição que tem da ciência atual de fazer deduções de formas indiretas. Ok, eles podem dizer e podem definir quais são as ondas que o Sol emite, eles podem comparar com algum elemento químico, mas do nosso ponto de vista, isso não quer dizer que seja uma prova, porque não há uma coleta. Se você for num rio agora, você pode coletar uma água e analisar. O Sol ninguém coleta material dele. Então existem observações e deduções de formas indiretas que têm sido nos apresentados como uma certeza. Então, mas isso não é uma verdade absoluta, a gente não tem, realmente a gente não foi lá pegar uma amostra do Sol, mas é isso que a gente tem como método científico. Vai, eu vou falar, vai. Eu ia não falar nada, mas vou falar. Mesmo se você fosse lá e pegasse uma amostra do Sol, você vai lá e pegou um pedacinho dele. Quais são os tipos de análise que você vai fazer para poder determinar quais são as matérias que estão lá? Você vai determinar qual que é a absorção do tipo de material que tem lá para diferentes espectros de luz. Você vai fazer medições que são similares a essas que a gente está fazendo agora, observando a luz. É a mesma medição. A única diferença é que as pessoas têm essa noção
de acreditar porque ele está pegando em algo, ou ele está próximo a algo, aquilo transforma aquilo mais real, mas as medições que você faz são as mesmas. Você não precisa de fazer uma nuvem na tua casa para você entender como é que é o processo de formação de nuvem. A gente estuda através dos efeitos que a gente consegue corroborar com a ciência, você consegue falsear e estudar ele detalhadamente. E esse é o ponto mais importante, falseamento. A ciência moderna ela funciona com a ideia que você vai falsear, você vai desenvolver uma hipótese, essa hipótese tem que ser falseável. O que é falseável? Ela tem que existir uma maneira de provar que ela está errada. Então, quando você vai lá e faz uma previsão de como funciona a gravidade, você vai dizer como ela funciona, mas também você vai dar motivos ou vai dar tipos de sistemas que você poderia medir que vão dizer que aquilo está errado. E ao se medir isso, você vai poder ver se aquela sua medição está de acordo ou não com a teoria. Então, toda teoria científica ela tem que ser possível de ser provada errada. E o que todos os terraplanistas não fazem. Por quê? Porque quando eles tentam falar sobre a Terra plana, não existe a possibilidade de eles aceitarem um erro. Quando eles fazem um experimento, vou dar de novo o exemplo lá daquele grande documentário Behind the Curve, que está lá na Netflix, que os caras fazem um experimento, eles medem e não dá o que eles querem, eles vão lá e falam, não, mas está errado, meu experimento está errado, não é a minha hipótese está errada, o experimento está errado, eu vou fazer outro experimento, o experimento não dá o que eles esperam de novo, não, mas o meu novo experimento também está errado, e assim vai indo, porque eles não estão dispostos a aceitar que eles estão errados. O seu laboratório não precisa mais ser a natureza em si. Você pode fazer de observações e essas observações você trazer para o seu laboratório e poder entender isso melhor. Física é uma ciência observacional, como a gente sempre falou. Só gostaria de comentar que nós terraplanistas somos pessoas normais, mas que como a maioria do povo, nós fomos na escola, nós estudamos, fomos na universidade e aprendemos tudo sobre o globo. Existem muitas fontes de informações e nós pesquisamos, não só na internet, não só no YouTube, mas pesquisamos em livros. Existem muitos cientistas do passado que tinham um entendimento que a Terra é plana. Infelizmente, as obras desses cientistas foram apagadas ou foram excluídas dos currículos escolares. Fazendo uma pesquisa, eu encontrei essa revista, que é uma revista Fatos e Fotos, da data de 1969, onde está registrado a ida do homem à Lua. Mas, observando aqui o conteúdo, o que nós vemos? Que todas as imagens dos supostos foguetes no ar, de cápsulas espaciais, na verdade são desenhos. Não há nessa revista, observando aqui as diversas imagens, nós podemos ver que são desenhos. Então o que nós questionamos e chamamos a atenção da população é que para questionar essa informação, horas, se isso aqui é um documento histórico, não deveria haver fotos reais e não desenhos? Como que você... Uma revista é um documento histórico. Caralho. Você explicaria para mim a bandeira na Lua se movimentando em um ambiente 100% vácuo? Ela não se movimentou. A bandeira na Lua, ela ficou fixa com uma haste, né, para deixar ela rígida ali, ela não se movimentou. Conforme eles estavam mexendo nela, colocando ela ali, ela ficava cada hora de um jeito. O jeito que você colocar ela, se você colocar ela mais ou menos estimulada de um jeito, ela vai se movimentar. Só que ali não tem vento, eles estão num quase vácuo. E a Lua tem uma atmosfera. E a mudança de comportamento dos luminares ali, fazendo sombra, várias sombras. Tipo, tinha um Aquela astronauta... sombra é o Sol, isso é bem Um astronauta num canto mostrar. ali centralizado e tipo, tinha umas 3 sombras, um aqui, outra pra lá, outra atrás. Não eram 3 sombras, isso eram sombras do relevo. Vai num monte de areia e tenta fotografar, e você vai ver que você vai pegar sombras que parece que são suas, mas são do próprio monte, do seu próprio relevo. E o que explica as pegadas no chão? Você tem um regolito, que é um lugar onde não pode ter umidade. Não tem umidade. Então, a se Lua, não tem umidade é quase e zero. o que explica as pegadas? Se você pegar um talco que não tem umidade zero, você deixa uma pegada também. Mas a Lua é de rocha. A Lua é uma rocha, Não é de talco. Mas ela sofreu tantos impactos que ela tem um regolito em torno dela, que é um pozinho muito fino, um regolito lunar, né, que eles tiveram problemas inclusive com o rover, que ele começou a jogar esse regolito para cima. Justamente porque esse regolito ele fica lá e ele dá trabalho para você andar, ele é bem macio. Boa explicação. Eu queria entender de onde surgiu essa ideia maluca que os caras têm
que a pegada se transformaria na umidade. Isso é o mesmo argumento que você ouve em todos os lugares dos conspiratólogos, que teria que ter umidade. Não teria. Como ele falou, você pode se formar num ambiente completamente seco, a formação de pegadas ainda, e a Lua é formada por essa camada do regolito, eu nem sabia esse nome, que fica que é esse pozinho que fica em cima. Primeiro só o pozinho, acabei de descobrir o nome hoje aqui. Eles estavam com medo, no momento do primeiro passo, eles estavam com medo de saber se aquilo lá ia afundar, porque ele é realmente um pozinho muito fino. O regolito lunar ele é incrivelmente fino, justamente porque ele não tem uma erosão direta. Lá é tudo feito por impacto de asteroides. Isso daqui são coisas muito simples, né? Por exemplo, você observando uma coisa muito simples, que é, por exemplo, o lançamento do foguete, né? O suposto lançamento do foguete, você consegue perceber uma coisa muito simples, né? Por exemplo, eles só gravam a saída do foguete. Eles só gravam a saída do foguete, né? Eles não existe uma filmagem 100% pegando o foguete saindo da atmosfera, saindo da Terra 100%. Eles não conseguem fazer isso. Por quê? Porque eles sabem que existe um domo lá em cima. E esse domo não permite que nada saia e nada entre. O terraplanista, eles ganham adeptos por dois motivos. Um dos motivos principais, na minha opinião, é por nossa causa. É pelo motivo de nós, da ciência em si, os cientistas, rebaterem com tanto fervor isso, porque não era uma coisa. Começou com desde um shampoo quântico até um suco detox, e hoje a gente tem uma infinidade de coisas, de falsas ciências sendo feitas, que não são ciências, elas são suposições, e justamente a gente não ter falado nada, a gente não ter se comunicado. Os cientistas ficam nos seus castelinhos universitários, acadêmicos ali, e não conversam com a população. E os terraplanistas, eles ganham um acalento entre eles. Eles se escutam, eles se abraçam de uma forma amigável. E é por isso que esse debate aqui está sendo importante. A gente tem que receber e começar a discutir. Eles podem acreditar no que eles quiserem. Eles só não podem dizer que isso que eles estão fazendo é a ciência como ela é feita. A ciência, ela não é imediata. A ciência, ela não é algo que você supõe e acha que está certo. E ela também não pode ser feita de uma forma irresponsável e não criteriosa. Eu gostei muito do que o João falou ali. E eu concordo com ele, eu já falei isso diversas vezes, que eu acredito que esse afastamento da ciência da população, até por questões técnicas, né, dela se tornar muito mais complexa, é em parte o que causa isso. Eu percebo nesses caras, apesar de uma falta de conhecimento básico de ciência, eu percebo que eles têm uma vontade de tentar fazer ciência. Eles estão fazendo algo que eles acham que é ciência, e eles estão tentando entender. A grande questão é que eles não, como eu falei, eles estão tão afastados da ciência de verdade que eles acabam cometendo enganos, que foram enganos que eram cometidos também quando se fazia as primeiras pessoas fazerem ciência. Eles não entendiam como se media, eles não entendiam como se criava um experimento, eles não entendiam como se criava uma hipótese. Então, na verdade, você vê que os caras estão mais ou menos criando aquilo que foi feito há 3.000 anos atrás, 2.000 anos atrás. Eles estão passando pelos mesmos tipos de raciocínio. E como isso demorou quanto tempo até sair desse tipo de raciocínio e chegar à revolução científica? Foram lá mais de 1.000 anos. Então, o que eu estou vendo ali é um tipo de raciocínio que é lento, e isso vai acabar demorando para acontecer. Existe um estudo que também é um estudo científico da chamada design inteligente, do chamado... Então a gente faz uma simples comparação. Se você vai construir uma casa, o que você faz? Você faz um projeto dessa casa. Você não explode alguma coisa e vai surgir uma casa. E o design inteligente, que diversos cientistas, talvez não tão populares, mas têm disseminado isso, ele entende que tudo que é feito nessa Terra, qualquer tipo de vida, ele tem uma inteligência. Então, eu até comentei isso no último vídeo, falando sobre essa questão. Você acaba tendo uma ligação entre essas teorias da conspiração e outras coisas, então, fanatismo religioso. Você viram, o cara do vídeo da semana passada também era um cara
bastante religioso, ele falava isso. Aqui você também está vendo essa ligação de uma inteligência maior. O Pirula fez um vídeo falando sobre design inteligente, vários vídeos na verdade. Eu vou postar aqui porque ele é um assunto muito extenso, da origem, como ele foi forçado, como ele está sendo empurrado, e todas essas coisas o Pirula pode explicar muito melhor do que eu posso. Porque o nosso corpo, ou uma árvore, ele é um sistema, e ele tem funções pré-determinadas. Então, nós entendemos as conjecturações feitas pela ciência, o entendimento, mas uma coisa é fato, ninguém vai voltar 15 bilhões atrás, não existia nenhuma testemunha 4 bilhões atrás, tão pouco, nós mal temos registro de 100, 200 anos atrás. O que nós temos são relatos escritos de 6.000 anos. Exatamente. Então, o que nós temos de dados concretos da Terra sugerem uma existência de 4 a 6 mil anos. E algo que foi feito, alguém fez, usou os materiais, criou as formas de vida e disseminou pela Terra. Então, isso para nós faz muito sentido. Na verdade, a Terra ainda é um bebê de 6 mil anos. Eu acho que já é bem maduro, na verdade, né? 6 mil anos é um bom tempo. Eu vejo como assim, o design inteligente, para mim, ele é furado justamente por você conseguir achar uma linha evolutiva, como a gente tem. Eu imagino que vocês também não acreditam na evolução. Não, lógico que não. Inclusive datação de carbono, todas essas coisas já caíram por terra, entendeu? Não. Ai, datação de carbono caiu por terra. Caraca. Então, datação de carbono, o que acontece é que existem isótopos do carbono, em especial o carbono 14, que ele é um isótopo radioativo. Por ser um isótopo radioativo, significa que ele está emitindo radiação, e a quantidade de radiação que ele emite, ela é proporcional ao tempo de vida daquele objeto. Então, quando você formou o carbono 14, ele vai ter uma meia-vida de alguns milhares de anos. Então, significa que quando passar, vamos falar que seja 5 mil, eu não lembro quanto é que é a meia-vida do carbono 14, mas vamos falar que seja 5 mil anos. No dia 1, ele emitia uma radiação de 10, quando ele ficar com 5 mil anos, ele vai emitir uma radiação de 5. Então, comparando qual que é a medida da radiação, você consegue ali calcular qual que é a idade daquele corpo. E isso é ciência básica, assim, isso é entendido muito bem, a gente entende o processo como funciona, a gente entende como o processo é feito, e isso é utilizado. Então, de novo, uau, o cara falar que isso caiu por terra. O que eles falam, milhões e milhões e milhões e milhões de anos na Terra. O que a ciência diz é de que para você... Pode se considerar um bebê de 6 mil anos. Tá, mas... Em vista do que eles falam, você acredita piamente, então, que o homem, por exemplo, ele evoluiu do macaco? Sim, ele tem um ancestral comum. Então, mas aí... Então, vocês observam, isso é uma questão muito complicada, como uma discussão entre um cara que é técnico, em qualquer área, e um cara que é um leigo. É a utilização das palavras. Você vai ver que o cara falou, ele veio do macaco. Está errado. Daí o João pegou e respondeu. Ele tem um ancestral comum. Ele respondeu uma coisa diferente. Mas o outro cara nem percebeu essa finesse da resposta e já vai achar que ele está errado. Isso é uma coisa muito comum que acontece e é muito difícil para um especialista discutir com um leigo, porque muitas vezes o especialista está utilizando termos, está utilizando precisões dos argumentos que o leigo nem vai conseguir. Indo pela lógica, por exemplo, se o homem ele vem evoluindo do macaco, né? Por que hoje em dia existe macaco ainda? Não tem macaco que... Justamente, tem macaco que parou no tempo. É um ancestral comum, ele não veio do macaco, não é que o macaco virou homem. Isso é um ancestral comum, isso você vem de evolutivos, cada região... De novo, vocês perceberam a diferença da fineza. O cara falou uma coisa completamente errada, enquanto o João estava tentando falar de ancestral comum e tal. E a comunicação nem é feita, porque o rapaz ali nem consegue entender os argumentos que o João está dando para poder pegar os finesses do comentário. Você tem um passarinho que é de uma cor aqui, ele adaptou com outra cor em outro lugar, e assim vai. Você vai fazendo... Adaptação eu acredito, tá? A microevolução eu acredito. Então, mas agora a macroevolução eu não consigo engolir, é só isso. Tudo bem. Não tem problema. Mas esse é o bom do papo, isso né? A gente... É terra plana, terra globo, evolução, criação e... os terraplanistas não se reconhecem como descendentes de macacos, né? Essa é a verdade, né? Na verdade foi isso que eu quis dizer, entendeu? Porque muitas pessoas têm essa visão, por exemplo.
Muitas pessoas têm essa visão. Ah, o homem veio do macaco. Ah, meu bisavô, meus familiares veio do macaco. E por que hoje existe macaco ainda? Tem macaco que parou no tempo, não evoluiu? Se a evolução fosse contínua assim, você só teria uma espécie. Ela não... De novo, você percebe que mesmo com a explicação que o João deu, o outro rapaz ainda não conseguiu nem pegar o ponto ainda. Mas a gente tem a seleção natural e é todo um processo, é uma coisa um pouco mais aprofundada do que dizer que a gente veio tudo do macaco e não teria mais macaco hoje. Tá? É um estudo um pouco que foi bem árduo ser feito, ainda está engatinhando, é uma coisa muito, muito fantástica que a gente conseguiu conceber, né? Mas que você vai provar, a prova científica não existe. Isso é uma coisa que o meu querido, vocês querem falar sobre evolução, para quem não acompanha, meu querido amigo Monocelha Pirula, ele tem um vídeo fantástico que ele fala sobre evolução, cladística e outras coisas. Também estou postando aqui para vocês poderem ver. Para quem conhece ou nunca teve a chance de estudar, é muito interessante você pegar e ver como é feito a determinação dos ancestrais comuns e coisas assim. Ninguém prova nada, nem vocês provam que a Terra é plana, nem vocês provam que Deus existe. E nessa concepção, eu acharia o tal ser numa concepção inteligente se ele conseguisse fazer do acaso chegar onde a gente está. Ele seria o cara, não um cara que cria uma terra e coloca a gente do jeito que a gente está hoje, fazendo essas merdas que a gente está fazendo. Mas me fala uma coisa, a complexidade do nosso sistema biológico, da nossa toda estrutura vegetal, animal na Terra, você acha que é muito mais fácil fazer isso do que explodir alguma coisa e gerar vida? Poxa... Porque você já tem isso aí você já tem um resultado, você já tem um meio. Agora, se você trazer do acaso e fazer isso dar certo, que eu não acho que a gente esteja dando certo, mas... Olha só que interessante, porque o cara, ele tentou ali, o rapaz do braço cruzado, tentou utilizar uma técnica de argumentação que o pessoal odeia esses nomes que o pessoal dá, né, de espantalho e tal, mas ele tentou fazer um espantalho. Onde ele pegou e falou, você pegou uma explosão e a partir dali se criou. O que, de novo, não é assim que as coisas funcionam. Você pode perceber, quer dizer, não é que aleatoriamente surgiram coisas e o objetivo final era chegar onde a gente está. A evolução ocorre por pressões biológicas em determinados sistemas e essas pressões vão alterando e que vão gerando as alterações necessárias. Mas não é que o objetivo era chegar na gente onde a gente está. As pressões biológicas levaram a certas mutações, essas mutações foram sendo alteradas pelas novas pressões biológicas e assim foi indo adiante. Então é aquela coisa, você pega e joga uma moeda 1000 vezes. Daí você pega e anota quais são todos os resultados que saíram. Daí você pega e fala, qual que é a probabilidade desse resultado específico que eu tive das 1000 jogadas sair? É muito baixo. Mas, depois que saiu, é óbvio que aquilo parece que saiu. Então, quando você olha a posteriori e tenta falar qual que é a probabilidade de onde a gente está, você vai achar que como é que a gente conseguiu uma coisa aleatória chegar onde a gente está? Mas quando você olha para a construção, por exemplo, do jogo de moedas, você vai ver que é muito mais simples e que não é que... Se você começasse do princípio e tentasse descobrir qual que é o seu resultado, é muito difícil, mas depois que você jogou, é trivial. A gente está indo... Uma vez que somos seres vivos, né, não ocorrendo destruições, não ocorrendo guerras, em geral as coisas funcionam bem, né? Então a gente sabe que no rio tem peixe, a gente sabe que no céu tem pássaros. Quando não há uma ação humana destruindo as coisas, na verdade elas funcionam muito bem, né? Se você pegar uma ilha isolada, ela vai ter a sua biologia e vai funcionar tudo bem. Vai ficar bastante equilibrado. Geralmente a ação humana é que tem sido grande desequilíbrio em algumas regiões específicas, né? Mas no geral a gente percebe que o mundo tem funcionado bem, né? Afinal a gente está vivo aqui, né? Conversando. É aquele negócio, cara, todo mundo tem direito de acreditar no que quiser, né? Nós vivemos até então num país de pensamento livre só que quando essa história de crianças com globo, creio que já no maternal, antes da criança se dedicar à alfabetização, já é passado por um processo doutrinatório de que ela vive num globo.
Então ela não sabe nem escrever o nome dela, mas sabe que ela vive no globo. Qual é a necessidade de fazer isso exatamente nos primeiros anos de vida de uma pessoa? Isso causa uma grande curiosidade. Bom, aqui nós estamos com um aparelho planetário, que é nada mais que uma esfera com uma luz muito forte dentro dela, e através desses orifícios ela vai projetar um céu. Ela projeta um céu, como a gente tem um posicionamento de estrelas que é bem característico, que a gente consegue definir bastante as constelações que a gente conhece, e a gente faz essa simulação. Aqui dentro do planetário, a gente simula um céu estrelado muito fiel ao que tem na natureza. A gente consegue ir com esse céu para qualquer época, né? Não infinito, mas porque a gente não sabe como era o céu de muito tempo atrás, mas a gente consegue andar pelo menos 10 mil anos para frente ou para trás e simular o céu de como seria o que a gente veria à noite aqui. Eu sou uma pessoa que gosta muito de investigar. Então, verificando diversos temas aí na internet, no YouTube, foi me apresentado o tema da Terra plana. E a primeira coisa que nós fazemos é descartar e achar que é uma loucura. Afinal, nós aprendemos que quem acredita em Terra plana é maluco. Mas, por alguma razão, existe uma curiosidade que nos faz investigar. No começo, esse assunto me trouxe surpresa, porém, não só vendo vídeos no YouTube, mas também consultando a literatura e lendo livros, eu percebi que existem fatos científicos bastante sólidos que mostram e provam que a Terra é plana. Então, eu comecei a falar com os amigos, e isso é difícil, porque realmente o pessoal acha que a gente é louco. Mas desde 2015, 2016, surgiram os grupos na internet da Terra plana, e aí eu percebi que existem muito mais pessoas que têm um pensamento como eu, de que a Terra é plana. E então esses grupos têm se unidos através do Facebook, YouTube, WhatsApp, e discutindo entre nós, o que acontece é que nós estamos cada vez mais convictos que a Terra é plana. Então hoje, na verdade, a gente acha que o que é maluco, insano, é continuar acreditando na Terra globo. Porque, como nós comentamos, na escola ensinaram que nós vivemos num globo e a gente acredita nisso. Mas uma vez que essa verdade foi contestada e a gente vai investigar, nós facilmente chegamos à conclusão e estamos convencidos de que a Terra é realmente plana, estacionária e não gira. Bom, considerações finais. Acho que é importante se entender de novo. Existe uma vontade por trás das pessoas que acreditam na Terra plana em querer entender como o mundo deles funciona. Mas por diversos fatores, falta de conhecimento técnico, falta do conhecimento científico, eles acabam fazendo assumptions erradas e eles acabam fazendo coisas que não correspondem a um procedimento experimental correto. Uma falta de conhecimento básico, tipo aquele que eu sempre falo da régua, da pessoa entender por que a régua não pegaria a curvatura. São detalhes muito simples que você entende com um pouco de conhecimento mais abstrato, e isso é coisa importante. Ele está falando de um conhecimento de um tipo de raciocínio um pouco mais abstrato do que o raciocínio concreto direto de eu olho, é o que acontece, e isso acaba gerando esse tipo de coisa. De novo, é até difícil você argumentar, porque eu falei, você tem detalhes finos na conversa que são passados despercebidos, os caras nem se dão trabalho de entender, ou nem têm capacidade de entender. Isso, de novo, é bastante triste. E eu acho que o trabalho nosso aqui é continuar falando sobre ciência, continuar mostrando como é que se faz, continuar mostrando as falhas, e com o tempo, quem sabe as pessoas vão entender, ou menos pessoas vão acabar acreditando nisso. Tá bom? Então ficamos por aqui e falou!